Bom dia, maravilhosas, tudo bem com vocês? Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje nós vamos para mais um devocional e a gente vai hoje aprender com Esther, tá bom? Livro de Esther, capítulo de número 4 e o versículo de número 14 diz assim: Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas se você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Nós vamos aprender um pouquinho com Esther. O posicionamento de Esther mudou a história todinha do seu povo, que é o povo judeu. Nós vamos ver que Deus ele leva Esther ao palácio com um propósito. E hoje eu queria falar sobre o que você está fazendo com aquilo que Deus entregou para você, no lugar que Deus te colocou. Será que nós temos nos posicionado? Será que Deus não colocou você nessa posição simplesmente para mostrar a você que chegou a hora de você se posicionar? Depois que Esther está no palácio, que acontece várias situações, nós vamos ver que uma delas é quando Amã decreta a morte de todos os judeus, simplesmente porque ele tem raiva, porque Mordecai ele não se prostrava, ou Mardoqueu, como você quiser chamar, não se prostrava perante ele, e isso foi indignando o seu coração, até que ele agora tem a liberação do rei, e o rei agora decreta que então todos os judeus iam morrer, sem saber que a própria Esther era uma judia. Só que é interessante que o próprio primo dela, que era Mardoqueu, ele manda esse recado para Esther, e ele lembra ela: Esther, será que não foi para um momento como esse que você chegou até o palácio? Agora ele manda Esther se levantar, ele manda Esther se posicionar. Às vezes Deus ele está querendo um posicionamento nosso, para que porque, às vezes, a gente só se levanta quando a situação fica difícil. Você observa agora que Esther, depois que essa situação se chega, Esther ela coloca agora todo o povo judeu para jejuar. Ela falou: nós vamos jejuar durante 3 dias. E ela fala assim: nós vamos orar, e todas as minhas servas, todas as minhas criadas, todo o povo. E ela manda o recado a Mardoqueu: pode mandar todo mundo aí orar. Manda todo mundo jejuar, porque após a gente fazer esse propósito de 3 dias, eu vou me apresentar ao rei. Agora é interessante que tá todo mundo em um só propósito, por conta que Esther se posiciona. Quando eu e você começamos a nos posicionar, a fazer o que Deus nos ordena, a fazer aquilo que os céus estão esperando nós fazermos, tudo muda, tudo começa agora a fluir, porque a Bíblia diz que quando Esther, ela termina o seu jejum, ela se apresenta ao rei. E o rei, ele estende o cetro de ouro, dando a permissão para Esther. Quando Esther, ela senta com o rei, que ela faz o pedido, ele falou: até metade do meu reino eu te dou. Só que Esther, ela agora ela usa a estratégia que Deus dá para ela. E a Bíblia diz que ela, então, faz um pedido chamando agora Amã. Daqui a pouco ela fala que quer no outro dia um banquete para Amã. E naquele momento ela começa então a falar o que Amã estava armando. E a Bíblia diz agora então que Amã, ele também estava preparando uma forca para matar Mardoqueu, porque ele tinha uma raiva, porque Mardoqueu não se prostrava perante ele, porque Mardoqueu não o adorava. E a Bíblia vai dizer que logo depois, que Esther se posiciona, que Esther se levanta, que Esther fala com Amã, que fala tudo aquilo, que o rei agora descobre também que Mardoqueu tinha sido alguém que tinha livrado ele da morte. Mardoqueu agora que está esquecido, que também está lá do outro lado no mesmo propósito, Deus ele... E aí é no momento que Mardoqueu, ele também, mesmo estando lá fora, mas orando, se posicionando também, Deus ele honra Mardoqueu. A Bíblia diz que logo depois, o próprio rei, ele vai chamar Amã e ele vai falar com Amã: Amã, o que farei para um homem que eu desejo honrar? Amã achava que era ele, mas a Bíblia disse naquele momento que ele começa a falar o que ele queria que fizesse, o próprio rei fala: pois vai lá e faça tudo isso para Mardoqueu. E agora Amã tem que sair lá fora, tem que honrar Mardoqueu, tem que sair passeando com ele no cavalo, gritando que esse é o homem a quem o rei desejava honrar. E a Bíblia vai dizer que logo depois, a forca que ele havia preparado para Mardoqueu, ele teve que morrer na própria forca. E o que você quer dizer com isso, pastora? Eu quero dizer que quando nós nos posicionamos, os problemas são resolvidos. Quando nós nos levantamos, Deus age em favor de nós.
E aqui nós vemos que Esté, por ela se levantar, por ela se posicionar aonde Deus queria, nós vamos ver que houve uma mudança em ambas as partes. Houve mudança dentro do palácio, houve mudança fora do palácio. Deus alcança a vida de Mardoqueu. Deus, ele faz com que o rei estenda o cetro de ouro para ela, concede-lhe a permissão. Então, às vezes, algumas situações na tua vida, na minha vida, só vão mudar quando nós nos levantarmos. Às vezes, já parou para pensar que esse lugar onde você se encontra, Deus não permitiu você estar aí para que você viesse buscar, para que você viesse levantar, para que você viesse fazer algo diferente para mudar essa situação? Então, não se acomode, que você se levante nesse dia, que você entenda o propósito de Deus em cada ambiente que você está, em cada ambiente que você passar, amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sua vida e que nesse dia nós vamos aprender com Esté. Aprendendo a ter a coragem de Esté, a ousadia de Esté, a estratégia que nós íamos pedir aos céus, essa sabedoria, para que a gente venha aprender a lidar com as situações adversas em nossas vidas. Que nós não venhamos ter medo de nos levantar, que não venhamos ter medo de falar, que não venhamos ter medo de entrar na presença do rei, mas que nós venhamos ter ousadia para chegar, para falar com ele. E saiba que o nosso Deus, que é o nosso rei, todas as vezes que nós sentarmos para falar com ele, que ajoelharmos para falar com ele, que nos levantar para falar com ele, ele sempre vai nos ouvir, ele sempre vai nos responder. E eu sei de uma coisa, sempre vamos alcançar livramentos, vamos alcançar vitórias, vamos alcançar aquilo que nós estamos colocando em propósito com os céus. Que nesse dia nós vamos acreditar, que nesse dia nós vamos nos posicionar. Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa e até. E o que nós podemos aprender com essas lições aqui hoje, com Esté? Que oração muda decreto. Estava decretado pelo rei, que era para matar todos os judeus, era para exterminar todos, e ele já tinha enviado cartas, já estava tudo projetado. Só que quando a gente ora, Deus, ele muda decreto, e eu profetizo em nome de Jesus, que nós vamos nos levantar, começaremos a orar mais, a buscar mais, a jejuar mais, porque Deus, ele mudará decretos em nome de Jesus. Que você não venha desistir de orar, não venha parar de acreditar, não venha desanimar, mas receba nesse momento força. Comece a orar, pague o preço pela tua casa, pela tua família, pelos teus filhos, pelo teu marido. Orem, mulheres, se levantem, jejuem, proclama jejum dentro da tua casa, porque eu creio que na nossa oração Deus, ele mudará decreto, amém? Receba essa palavra em nome de Jesus e Deus te abençoe.